Sem dúvida nenhuma, o Brasil passa por uma transformação muito rápida e intensa. A gente está envelhecendo num ritmo que eu diria que é cerca de 3 vezes mais rápido do que, por exemplo, Europa e países de renda alta envelheceram. Então, esse envelhecimento muito rápido, por um lado é positivo, porque nós estamos vivendo mais, mas certamente vai implicar muitos desafios do ponto de vista tanto da previdência, mas também de saúde e assistência social, ou diria da Seguridade Social como um todo. Então nós precisamos nos preparar para esse futuro. E aí me parece inevitável discutir uma nova reforma da Previdência. Caso contrário, a gente vai estar colocando um peso muito grande nas gerações futuras. Tentando resumir um pouco o que eu quero dizer com isso, é que hoje eu tenho, grosso modo, 2 contribuintes para cada beneficiário da Previdência no país. Sem reforma, eu vou chegar na década de 2050 com um contribuinte para cada beneficiário. E na década de 2070 eu vou ter mais beneficiários do que contribuintes. Então, para custear a Previdência, eu teria que colocar uma alíquota muito alta sobre as futuras gerações de trabalhadores ativos. Poderia chegar, por exemplo, a 70%. Então, para garantir um melhor pacto, porque na verdade a Previdência é um pacto entre gerações. Para garantir um pacto que seja sustentável, eu vou precisar fazer uma nova reforma. Embora a gente tenha feito uma reforma bastante completa em 2019, teve vários problemas que não foram enfrentados, como também durante a tramitação no Congresso, também teve vários retrocessos, né? Foram excluídos servidores estaduais e municipais da reforma, você excluiu qualquer mudança na Previdência Rural. Então, em função até desses retrocessos durante a tramitação, é que a gente precisa de uma nova reforma. E se você olhar para o mundo inteiro está se adequando a esse cenário de envelhecimento. Tá? Não é só o Brasil, o processo de envelhecimento é global, mas, repito, o Brasil está envelhecendo num ritmo muito mais acelerado do que os países de Europa e países de renda alta. Então, a gente não pode demorar muito para fazer. Mas se você olhar para o mundo, mais de 80 países aumentaram as alíquotas de contribuição, mais de 60 países aumentaram a idade legal de aposentadoria e uma quantidade grande de países também alterou as regras de cálculo de benefício. Outro exemplo, aí no âmbito da OCDE, 2 em cada 3 países da OCDE têm o que a gente chama de mecanismo de ajustamento automático à demografia. O que é isso na prática? Por exemplo, a idade de aposentadoria evolui de acordo com a expectativa de sobrevida ou o benefício é ajustado de acordo com a expectativa de sobrevida. Outra possibilidade, por exemplo, a Suécia, na década de 1990, fez uma reforma que também é interessante, né, que é a chamada Sistema de Contas Nacionais, que você mantém um sistema de repartição, ou seja, os trabalhadores da ativa pagam os benefícios dos aposentados e pensionistas, mas não mais de benefício definido e sim contribuição definida. Então, são todas possibilidades. A própria FENAPREV apoia uma proposta de reforma que eu também considero interessante, que é um modelo multipilar. Você teria 4 pilares, um primeiro pilar universal, um segundo pilar de repartição público, um terceiro pilar de capitalização e um quarto pilar que também seria de capitalização, mas individual e complementar e facultativo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que tentar estimular a poupança, né? Porque o fato da gente estar vivendo mais significa que as pessoas vão precisar de mais poupança na velhice. Porque, afinal de contas, se você parar para pensar, a Previdência é uma espécie de poupança que você usa quando você perde a sua capacidade de trabalho, seja por questão de idade avançada, doença ou acidente. Então, Previdência é poupança. Então, se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar sim estimular a poupança privada, a previdência privada. O seguro também é uma maneira até de enfrentar questões como doenças graves também.
Então, realmente a gente precisa estimular, precisa aperfeiçoar a questão de previdência privada e seguros, sem dúvida nenhuma. É importante até para garantir uma maior proteção para a população brasileira, para os idosos no futuro.